Ele comandou a seleção brasileira em 2 Copas do Mundo e não venceu nenhuma. Mesmo assim, deixou na memória dos torcedores um time encantador com a bola nos pés. Bárbara, se estivesse vivo, Tele Santana completaria 90 anos em 2021. Como jogador, foi ídolo do Fluminense, mas não chegou à seleção. Como treinador, carregou a fama de pé frio, apesar do currículo abarrotado de títulos. Tele foi um personagem único do futebol brasileiro. Júnior vai embora. Nós não vamos tentar anular, vamos tentar jogar o nosso futebol. Sem emocionar, sem jogar bem, vira dado estatístico. Tele Santana, Tele, aliás, eu vou te falar uma coisa, eu não conheço nenhuma outra pessoa que chame Tele, você conhece? Não, primeiro e único. O Pelé é meu conterrâneo, é lá da minha terra, é lá de São Derrei. Eu lembro dele lá garoto, menino, e me lembro dele craque de futebol em São Derrei, já dominando a pelota com uma grande galhardia e um grande prestígio, e muito aplaudido pela torcida. O mineiro Franzino nasceu em Itabirito e passou por São João del Rei, mas ficou famoso no Rio de Janeiro, com a camisa que aprendeu a amar como torcedor. E eu gostava mais do Fluminense também, como torcedor, eu gostava mais do Fluminense. Aí eu comecei a treinar no Fluminense. O Tele do Fluminense, aquele ponta que sabia jogar, sabia se colocar, jogaria nessa seleção brasileira de hoje, Tele? Jogaria, porque é a função que está sendo dada ao Paulo Isidoro, ao Dirceu que treinou, é a mesma que eu executava no Fluminense. Boa condição física, bom desarme, sabia jogar pela ponta, sabia jogar pelo meio, sabia marcar, sabia atacar, poderia jogar tranquilamente. A carreira de treinador também começou nas Laranjeiras. Comecei treinando no juvenil, aí do juvenil eu já passei direto para o time principal. Ele tinha os valores, tinha os conceitos muito iguais, parecidos. Ou seja, ele era o mesmo homem, aqui ou ali, dentro do seu trabalho ou fora. Aquele que achar que eu sou turrão, muito bem. Ele é um chato querido. Pessoa séria na hora do trabalho, muito sério na hora do trabalho, muito exigente na hora do trabalho. Para tirar o sorriso dele era complicado. Difícil você arrancar um sorriso dele, né? Mas a gente sabia quando ele estava feliz. A gente sabia. Raramente eu me abro, porque se eu tenho consciência e convicção do que estou fazendo, não há necessidade de se perguntar a ninguém. A responsabilidade é toda minha. Por que eu dividiria, então, uma escalação com uma outra pessoa que não tem a mesma responsabilidade minha? Não era um cara que conversava muito com os jogadores daquilo que ele pretendia fazer, entendeu? Ele tinha as ideias dele. Eu não fiz inimigos. Se quiserem ser meu inimigo, é gratuito. O homem de convicções fortes também queria ganhar, mas não a qualquer preço, e comprou a briga contra a violência no futebol. Ele foi o único treinador que não me mandou fazer falta, parar a jogada, parar o adversário, não falava isso de jeito nenhum. Tele reclamou desta entrada violenta de Neto em Cafu. O juiz Oscar Roberto de Godoy não vacilou e mandou o técnico do São Paulo para o vestiário mais cedo. Você vai perguntar a todos aqueles que foram dirigidos por ele, que vão falar isso, seja em clube, seja em seleção. Ele mandava jogar na bola e antecipar. Gente, o forte no futebol é o time que antecipa. O Brasil ganhou 3 Copas do Mundo, perdendo pontapé em ninguém, não foi jogando futebol. É assim que nós ganhamos 3 Copas do Mundo. Ele detestava que o jogador dele fizesse falta. Isso era uma coisa marcante nele. Futebol não tem que dar pontapé, tem que jogar bola. Vai ser expulso, quer ver? A fidelidade de Tele à disciplina tirou um jogador da Copa de 86 no México. Um dos que eu fui expulso, que
já não cabia em disciplina nenhuma, eu fui expulso, acabei sendo cortado. É claro que uma atitude como essa, num jogo amistoso, é lamentável. Foi uma infantilidade minha, né? Eu reconheço que eu errei. Ele não teve culpa nenhuma, não, a culpa foi só minha. Quem fez a cagada realmente foi eu, não foi? Então ele não teve culpa. Então puxa vida, que isso, só me ajudou. Ela expulso ela. E foi na bola que Tele conquistou seu primeiro título nacional. O Galo de 1971 não teve jogadores expulsos e teve apenas 2 atletas advertidos com cartões amarelos na competição. Aí tive essa passagem pelo Atlético, que para mim foi ótima, porque foi o time praticamente que me lançou. Devemos entrar com Mazzucchievski, Getúlio, Grapete, Márcio e Cláudio, Campos e Vanderlei, Paulinho, Marcelo, Dario e Romeu. Eu vou dar 99% do Tele, 1% para todos os jogadores. E o Atlético 71, além de ter sido o melhor time do futebol brasileiro naquele ano, foi o time com mais amor à camisa. Porque todo mundo queria morrer pelo Tele. O que tinha mais nome aí era o Dario. Dario era o jogador que tinha mais nome no Atlético, era ele. Eu espero desta vez colaborar com mais uma vitória do Atlético. Mas o artilheiro quase ficou fora da decisão por causa de outra partida decisiva na véspera. Mas eu não sabia que o Tele era gênio do ping-pong. E nós fizemos um campeonato dos jogadores. E no final ficou eu e Tele Santana. Estava 20-20, a partida de 21 decidindo o título. Tele jogou no canto, eu fui. Tele jogou no outro, eu fui. Tele jogou... Aí o Tele fingiu que jogou na direita e jogou na esquerda. Aí eu peguei e fui tentar virar. Quando eu virei, eu só escutei um estalo. Caí e fiquei chorando. Aí o médico pegou, olhou, falou: Tele, o Dadá não tem condição de jogo. Ele não vai poder jogar. Por favor, eu quero jogar. E vou mais longe dele. Vou fazer o gol do título. Avançando o Atlético, um cruzamento de bola, entrou Dario, é gol! Gol do Atlético Mineiro, Dario, cruzamento do jogador Humberto Ramos pela esquerda. Em 1973, Tele teve o primeiro encontro com o São Paulo, mas ficou pouco tempo no Morumbi e voltou a brilhar em 1977 por outro tricolor. A conquista do Campeonato Gaúcho pelo Grêmio interrompeu uma série de 8 títulos consecutivos do Internacional. Mas a grande virada na carreira de Tele aconteceu num clube pelo qual não foi campeão, mas encantou o Brasil, principalmente em um jogo. De repente, o Palmeiras de Tele Santana chega ao Maracanã e aplica um humilhante passeio no Flamengo de Cláudio Coutinho. 4-1. 4 gols que tiraram o Flamengo das semifinais da Copa Brasil. E a torcida passou a ver nesta goleada o futuro do futebol brasileiro através do jogo ágil, moderno e eficiente do Palmeiras. Pareceu ali que nós tínhamos um Rios Michel, né? Temos um holandês que foi capaz de pegar um time médio e fazer o que fez no Maracanã com o Flamengo. Quando você faz uma campanha e consegue bater o cara que era o técnico da seleção, entendeu? E de uma forma como aconteceu. Ali ele ganhou o lugar dele na seleção brasileira, sem dúvida nenhuma. Tele Santana já começa a pensar na seleção. Tele, que aceitou ontem oficialmente o convite formulado pela CBF, não vai esperar o dia 1º de março para iniciar o seu trabalho. Seus planos são simples: autonomia total, treinos e amistosos pelo menos uma vez por mês e critérios bem definidos para a convocação. Aqueles que estiverem em melhores condições no momento, fisicamente e tecnicamente. E, é claro, continuo afirmando, sendo também um bom profissional. No início de 1981, o Brasil perdeu a decisão do Mundialito para o Uruguai em Montevidéu.
mas uma partida foi marcante na formação da imagem da seleção que encantaria o mundo. O Brasil chega à final do Mundialito com uma goleada histórica, uma exibição do mais alto nível que recoloca o futebol brasileiro em sua verdadeira posição, o melhor do mundo. Aquilo foi um espetáculo de futebol que a derrota para o Uruguai, ninguém ligou muito. Esse time é capaz de jogar aquele futebol. O time de Telê estava demais. Sócrates faz um carnaval na área alemã e dá para Serginho marcar o terceiro. 3-1 Brasil. O gol que liquidou o time alemão e deu início à grande festa brasileira. Depois de tudo que fez, Zé Sérgio merecia esse gol. Quando o juiz chileno encerrou o jogo, a seleção brasileira já não era mais o time desacreditado que chegou a Montevidéu como uma das últimas forças desse Mundialito. É um rendimento satisfatório para quem está preparando a equipe para uma eliminatória, tentando atingir 82 na Espanha. 3 para o Brasil, 1 para a Bolívia. E a gente pode dizer de uma forma gostosa, o Brasil está na Espanha, o Brasil está classificado. Telê, acorda, Telê. Quem fala aqui é o Zé da galera. Telê, eu tô te ligando pra fazer um apelo. Bota a ponta na seleção. Era a frase que todos, quando viam o Telê, falavam para ele. Não, isso são aqueles que ainda não viram o futebol europeu e que não acreditam que as equipes joguem sem pontas. Aí estamos vendo a seleção italiana, a inglesa, a alemã, todas jogando sem ponta. Mas o jogo hoje foi 0-0. Mas não, os outros, 3-2 para a Holanda contra a Alemanha, sem pontas. Bota a ponta na seleção, Telê! E com o fim da Taça de Ouro, a festa maior do nosso futebol volta a ser a seleção. 3 amistosos contra a Alemanha, França e Inglaterra esperam o Brasil na Europa. Fazia 25 anos que um time sul-americano não ganhava aqui em Wembley. Eu disse fazia. O Brasil acabou com esse tabu em Telê Santana. Felizmente, depois de uma boa atuação, e quando a gente fica satisfeito, não é somente por uma vitória, é ver uma equipe jogar bem. Aos poucos, essa equipe foi sendo montada exatamente, eu acho que durante o Mundialito. A excursão na Europa, eu acho que ela solidificou, né, exatamente tudo aquilo que ele pensava. Tem falhas, comete falhas, mas é uma equipe que comete falhas como as demais e que entra dentro de campo disposta a lutar até o final do jogo, tentando uma vitória. E felizmente conseguimos 3 vitórias em 3 grandes jogos contra 3 grandes seleções. O que mais surpreendeu os europeus foi o toque de bola rápido da seleção brasileira e a mobilidade dos seus jogadores. Como o Telê disse, erros existem, mas que serão corrigidos até a Copa do Mundo. O importante é que a seleção brasileira voltou a ser temida por seus adversários. E venceu os 3 jogando um futebol maravilhoso. Então é lógico que aquilo abriu um pouco os olhos. Eu acho que não foi nem bom para nós, porque era melhor que a gente tivesse empatado lá e tal, porque abriu os olhos dos caras durante a Copa, viu? E vencendo, jogando, convencendo, não foram resultados assim, por acaso, né? A forma como aconteceram os jogos, a forma como nós jogamos, aquilo deu uma esperança maior ao torcedor brasileiro. Essa seleção está melhor do que de 70. A seleção do Telê é a sua seleção? É a minha. Tem que confiar mais no Santana. Meu nome é Santana também. E a Copa é nossa. Leandro, Júnior, Cerezo, Falcão, Zico, Sócrates, Éder. Como é que você não ia ficar otimista? E o meu povo toma conta do cenário, faz vibrar o meu canário, enaltece o que ele faz, bola rolando e o mundo se cantando, a galera delirando. Tô aí, quero mais. Boa, boa, canarinho, boa. Bota pra esse povo. Aí mesmo, boa. Boa, canarinho, boa. Vai mostrar na Espanha, meu já sei.
deve entrar com Valdir Pérez, Leandro, Oscar, Luizinho e Júnior, Toninho Cerezo, Falcão, Sócrates e Zico, Serginho e Éder. Você formar um meio-campo com Falcão, Sócrates, Cerezo e Zico, realmente seria um desperdício você deixar algum deles de fora, né? Esses 4 não tinham uma capacidade de inteligência acima da média. E quando você tem jogadores de inteligência, é fácil. É muito fácil. Mas esse quarteto não era o titular na estreia da Copa. E a primeira vez em que os 4 começaram uma partida juntos foi no segundo jogo do Mundial contra a Escócia. Você tem Paulo Roberto Falcão, o rei de Roma, à sua disposição. Esse cara entra, começa a treinar e cai como uma luva. Você diz, por que eu vou usar o Paulo Isidoro, o ponta recuado, se eu tenho esse gênio, esse Beckenbauer, esse Zidane, esse qualquer coisa que você queira chamar o Paulo Roberto Falcão? Mas a gente jogou 3 anos dessa forma. Talvez, entre eu, Falcão, Cerezo e Sócrates, você jogar com 3, deixar o Paulo Isidoro ir lá e um ficar na reserva. Fazer o quê? A gente está falando de um sistema que estava muito bem organizado. Fizemos 15, tomamos 6. Não dá para dizer que é um time que não sabe se defender. A gente marcava assim, era um time que quando precisava de marcar, marcava. E era dando a exibição do Brasil com frases da mais pura admiração. Tá aí o cruzamento para Zico, bateu! Brasil! Não foi preciso muito esforço, mas o Brasil levou a sério a Nova Zelândia. Seriedade que se transformou em 4 gols num bom dia de Zico. Primeira vez que eu vi a imprensa brasileira triste. Pena que um jogo como esse fosse desclassificar uma seleção que brindou o público do mundo inteiro com futebol considerado até de uma outra galáxia. Está desclassificado o Brasil. Se você tivesse que recomeçar esse trabalho na seleção, ou seja, se nós tivéssemos 2 anos atrás, você faria tudo igual, traria os mesmos jogadores ou faria alguma coisa diferente? Eu não me arrependo de nada que fiz. Acho que tudo que nós fizemos foi certo. Se ele disse que faria tudo de novo, eu gostaria de estar junto com ele fazendo tudo de novo também. Eu começaria do mesmo jeito, não mudaria nada. Eu não mexeria uma linha no que o Tele fez em 82. Nada, nada. No Rio, quem se despediu sem festas, sem ressentimentos, foi Tele Santana, que pediu demissão da seleção brasileira. Tele vai para a Arábia Saudita. Se o tempo retrocedesse, nós estivéssemos em março de 80 e você fosse convidado para ser o técnico da seleção, você aceitaria? Não. Próximo episódio, o retorno à seleção brasileira. Eu não cheguei a primeira vez e nem a segunda à seleção brasileira com pistolões. A consagração e a idolatria no São Paulo. Eu nunca me considerei um sem sorte. Estou muito feliz, agora espero ir para Tóquio e ser campeão do mundo. Falamos de Tele Santana, que o mestre teria completado 90 anos nesse ano, em 2021. 2 semanas atrás, a gente mostrou aqui no Esporte Espetacular como a seleção comandada pelo Tele encantou o mundo na Copa de 82, mas voltou para casa sem a taça. Você pode ver ou rever lá no Globoplay, tá bacana demais. E agora o Esporte Espetacular vai mostrar como foi a segunda chance do Tele como técnico da seleção em 86, a fama que ele teve de pé frio, imagina, um dos maiores técnicos brasileiros de todos os tempos, e a consagração no São Paulo, bicampeão mundial. Não cheguei a primeira vez e nem a segunda à seleção brasileira com pistolões. Vai esperar acabar o primeiro tempo, vou sair. Dadá, posso ser sincero contigo? Eu digo, pode. Você é um perna de pau. Você é muito ruim. Eu sou igual ao Roberto Carlos. Eu só vou gostar de quem gosta de mim. A gente tinha um prazer de ir treinar, que era uma coisa absurda e que só um gênio como ele conseguia fazer. Tele, que este ano foi também campeão brasileiro pelo São Paulo, quem diria, já foi chamado de pé frio.
queria, como aluno dele, queria aprender tudo dele. Ele é difícil avaliar, mas quem para você é favorito, Brasil ou França? O Pelé morreu envenenado pelo futebol. Tele Santana, nas Arábias, promete vida mansa quando voltar ao Brasil depois de cumprir o contrato de 2 anos como técnico do Al Ahly da Arábia Saudita. O Tele das Arábias ganhou títulos, dinheiro, mas estava com saudades do Brasil, da seleção brasileira. Voltou em 85, após a demissão de Evaristo Macedo. A missão: superar a crise e classificar a seleção para o Mundial do México. O importante é que a seleção se classifique, porque já perdemos muita crise, não podemos perder na Copa do Mundo. Vamos lá, gente! Vamos ganhar, hein? Bom, essa voz é do Casagrande. E eles entram em campo para a explosão maior do torcedor. A galera começa a gritar o nome dos seus ídolos. Autoriza o árbitro. Começa o jogo. O Brasil parte atrás da classificação. Capricha Éder na cobrança. Bate para Casagrande. Toca de cabeça. A bola vai passando. Benítez é quem vai para a movimentação. Aí o lançamento para a área brasileira. Oscar acompanha o toque para trás. O lance de perigo. A bola girada. É gol! Romerito girando com muita habilidade dentro da área. Ergueu o braço. José Martínez Bazán. Brasil mesmo com o empate está no México. Foi a única vez em que um técnico dirigiu a seleção brasileira em 2 Copas seguidas, sem ter conquistado o título. São 7h30 da manhã deste sábado. Nós estamos aqui nas margens da BR-040, rodovia que liga Belo Horizonte ao Rio de Janeiro. Nós viemos aqui tentar entrevistar o técnico da seleção, Tele Santana. Nós tivemos a informação de que ele estaria indo de carro para o Rio de Janeiro e vamos tentar falar com ele. Finalmente, 1 hora depois, Tele Santana passou por onde a gente estava e gentilmente parou o carro para uma entrevista. De blusa esporte, bermuda e tênis, Tele estava bem humorado. Embora não tenha adiantado nomes para a seleção, eu posso adiantar que mais ou menos 70% daqueles jogadores que foram em 82 devem ser convocados. Mesmo que ele soubesse que seria impossível reproduzir o futebol, mas ele queria ganhar com aqueles caras. O fato dele convocar os jogadores que tinham estado com ele em 82 não garantia lugar para ninguém. Nós colocamos lado a lado Joãozinho 30, um dos maiores técnicos do carnaval do Brasil, e Tele Santana, o técnico da seleção brasileira. Joãozinho, agora, por que você resolveu misturar futebol e carnaval? Primeiro porque, de repente, a gente descobre essa história incrível, bonita, milenar do futebol. E depois porque é o ano da Copa. Brinquem à vontade, mas aproveitem bem. O Joãozinho procurando fazer a alegria do povo na passarela e nós vamos procurar dar alegria ao povo no México, dentro do gramado. Nem sempre uma pessoa consegue passar por decepções como essa, como eu passei 2 vezes, em 82 e agora em 86. Acabou? Essa geração, Zico, você acha que deu azar, apesar do bom futebol que apresentou em 82? Não nasceu para ser campeão do mundo, né? Não posso fazer. Você sabe que o Tele de 86 não tem nada a ver com o de 82. Nada, 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 nada. Ele estava mais tenso um pouco, tanto é que ele se fechou um pouco com próprios membros lá da comissão técnica. E eu tive atrito com o Tele Santana
do início até o fim. Quem tem que achar isso é o treinador. Você pergunta pro treinador essas coisas que ele deve responder. Ele deve saber para responder. Tem muita responsabilidade minha também nessa incompatibilidade. Ele chegou a declarar que você não dava nem bom dia a ele. O que você acha disso? Eu? Que isso? Eu moro na concentração, ele mora numa outra casa. Ele chega na nossa casa, eu tenho que dar bom dia? Era um ambiente completamente diferente de 82. 82 tinha um grupo. Tá? 86 não era um grupo, não tinha assim a mesma tinha vontade de ganhar, evidentemente, mas não dá para comparar com a relação do grupo de 82. Depois da Copa do México, a fama de pé frio de Telê só aumentou. Telê não vai ganhar esse título de jeito nenhum. Telê é pé frio. Nossa Senhora. O homem queria morrer era com esse apelido. Pé frio. Quem chamou primeiro de pé frio foi o Sérgio Baclanos. Foi o que primeiro chamou de pé frio. Numa entrevista coletiva na Copa do Mundo, em que eu estava sendo ovacionado por todos, do mundo todo, jornalistas do mundo todo, batendo palmas, eu me emocionei de ver lágrimas nos olhos. Eu levantava agradecendo e eles continuavam em pé, batendo palmas. E ele veio me fazer essa pergunta. Entre 87 e 90, Telê passou por Atlético Mineiro, Flamengo, Fluminense e Palmeiras. Fez algumas boas campanhas, mas não conquistou títulos expressivos. A incômoda fama persistia. Isso só foi superado com o título, não foi nem com o título da Libertadores do São Paulo. Só foi superado com o título mundial do São Paulo. Telê recuperou o São Paulo no Brasileirão de 90 e levou o time à decisão. Mas perde para o Corinthians, que nunca tinha vencido um campeonato brasileiro na história. Quando terminou o segundo jogo, nós voltamos lá para o CT, o Telê até falou para mim, se você tem bastante amizade com o Parreira, vê se ele não quer vir para cá, que eu não vou voltar. Falou para mim. Demorou, mas aconteceu. Depois de 2 vice-campeonatos, o São Paulo confirma a condição de time de chegada e conquista seu 3º título brasileiro. O São Paulo teve outra grande chance para marcar. Ele acertou a trave do goleiro Marcelo. O lance quase levou o Telê à loucura. Nervoso, ele abandonou o banco de reservas para pressionar o juiz José Roberto Reis. Telê queria o fim da partida, o fim de longos anos sem título. Um período marcado pela falta de sorte nas decisões. Mas com um empate em Bragança, finalmente Telê voltou a experimentar o gosto da vitória. Eu acho que quem mais merece tudo isso é o Telê. Eu quero agradecer a torcida que nos ajudou muito. O clube bem amado começava um caso de amor com o seu técnico. Motivos não faltavam. Ainda em 91, campeão paulista e contra o Corinthians. Em 92, um ano de sonho. O São Paulo de Telê quebrou o jejum de 8 anos do Brasil sem título na Libertadores. Eu nunca me considerei um sem sorte. No São Paulo, depois em 4 anos lá, nós ganhamos 14 títulos, né? Espero ir para Tóquio e ser campeão do mundo. O São Paulo fazia o último treino para a decisão em Tóquio. A velocidade era, como sempre, a marca registrada. O técnico Telê organizava as jogadas para surpreender o adversário, quando, de repente, os espiões chegaram. Olhos fixos, cálculos matemáticos. Cruyff não resiste e deixa escapar um elogio. Raí é técnico e elegante. É o maestro do São Paulo. Para Telê, enfrentar o Barcelona de Cruyff era mais do que simbólico. Era a chance de superar a escola na qual ele se inspirou como técnico. A minha maior satisfação seria um dia dirigir um time com a Holanda de 74. Um time que você pegava o Cruyff, jogava de lateral direito, se tivesse colocado de lateral esquerdo, jogaria. A história da decisão do Mundial Interclubes de 1992 começou muito antes do jogo, com um acordo de cavalheiros, um pacto pelo futebol, mediado por um juiz. Foi certamente a conversa mais linda sobre futebol que tive na vida e jamais vou esquecer. O argentino Juan Carlos Lustó foi um árbitro de destaque nos anos 80 e 90. Apitou na Copa da Itália e foi designado para a decisão de Tóquio entre São Paulo e Barcelona.
mas ele seria escolhido também para testemunhar um encontro histórico na véspera do jogo, no hotel onde as duas delegações estavam hospedadas. Estavam tomando um café. No lobby do hotel estavam tomando café Tele Santana e Johan Cruyff. Tomamos café e eles ficaram durante 3 horas conversando sobre o futebol e como seus jogadores deveriam tentar vencer sempre dentro das regras e do jogo limpo. Em um momento eles fizeram um pacto. Se algum jogador não estivesse à altura da final do Mundial de Clubes e se eles notassem que não estavam respeitando o jogo, eles mesmos tirariam o jogador da partida. Por isso saiu um partido. Por isso tivemos um jogo excelente, não tive nenhum problema disciplinar. Não tenho nenhuma dúvida de que a ideia que eles tinham sobre futebol é de que era algo sagrado. Na frente para Stoichkov, olha o artilheiro do time, tentou colocar e o gol! E o São Paulo foi uma partida soberba. É por aí o caminho. Na velocidade do cruzamento, boa bola, bateu! Uma final e uma partida da altura do que ele merecia, não merecia nada menos do que aquilo. O São Paulo destruiu o Barcelona com a tática de Tele, a experiência de Cerezo, a velocidade de Miller e, principalmente, o talento de Raí, que se consagra como um dos melhores jogadores do mundo. Foi uma explosão de emoção brasileira a 20 mil quilômetros do Brasil. Aquele sorriso dele, para mim, tem, assim, uma carga de, sabe, de 10 anos de espera. Como se fosse, pô, aconteceu aí, ó, e que bonito. Enfim, o Belo ganhou. Também a gente estava fazendo também aquilo por ele também, né? Por todos nós, pelo clube, mas por ele. Vem do passado. Esse coração aí, como é que tá? Bem, muito bem. Depois de passar por tantas emoções assim, não ter nenhuma reação, tá muito bem. Quem mais te ajudou nesse período? Foi o Tele? Ele é mesmo um pentelho, Raí? Me transformou num atleta muito mais completo, né? Um jogador mais decisivo, mais artilheiro. O trabalho a longo prazo no São Paulo realçou ainda mais as virtudes de Tele, a capacidade de fazer times e jogadores. Um treinador obcecado por ensinar futebol. Foi o treinador que eu mais vi melhorar atleta no futebol e em fundamentos. Um cara que procurava o teu melhor. Então, para muitos, isso era difícil entender. O Dadá, posso ser sincero contigo? Eu digo, pode. Você é um perna de pau. Você é muito ruim. Aí eu peguei, olhei para ele, sério. Falei, mas acabou a televisão? Não, é vírgula. Mas você vai ser uma máquina de fazer gols. Vai ser um ídolo brasileiro. Falei, não, Tele, agora você está me gozando. Eu, ídolo brasileiro? Você está indo muito longe. Para melhorar a pontaria do ataque, o técnico Tele treinou até às 7 da noite. E precisava mesmo. Até chegar esse trabalho começar a dar um resultado na parte coletiva, ele mexia muito com cada um. Um jogador, quando chega a um time principal, tem defeitos que ele não pode ter mais defeitos. Ele tem que chegar com qualidades. E eu cito, dominar a bola, passar a bola, saber bater na bola e cabecear, esses são requisitos necessários. O Cafu tinha facilidade de chegar na linha de fundo, só que os cruzamentos do Cafu nunca vinham para dentro da área, ou às vezes estourava lá do outro lado, caía atrás da trave. Pô, todo final de treino ele ia lá, era 50, 60, 80 bola na linha de fundo para o Cafu chegar e cruzar. Ele sempre falava uma coisa, Muricy, para você desenvolver a parte tática, o jogador tem que ter o fundamento. Mesmo trabalhando na seleção brasileira, com grandes jogadores formados, realizados, assim, craques, ele fazia trabalho de fundamento. E, lamentavelmente, mesmo na seleção, recebia tantos jogadores com tantos defeitos em dominar, em passar, em chutar a bola, que a gente ficava abismado. Isso não faz trabalho nenhum nos seus clubes. Foi o casamento perfeito. Um técnico perfeccionista e um clube que estava à frente dos demais em estrutura e organização.
O resultado? Uma revolução. Uma revolução da beleza e do prazer no futebol. Para mim, o Tele está para o futebol brasileiro, assim como o Nelson Rodrigues está para a literatura, para o teatro. São duas figuras conservadoras que revolucionaram os seus ofícios. A gente tinha um prazer de ir treinar, que era uma coisa absurda e que só um gênio como ele conseguia fazer. O São Paulo se transformou em uma máquina de títulos. Bicampeão paulista ainda em 92. Em 93, o bi da Libertadores. E o inédito título da Supercopa. É o lance do jogo, o Miller partiu, bateu. Gol! Mas, para completar a sua obra, Pelé precisou mostrar aos italianos que um outro 3-2 era possível. Ainda que 11 anos depois da Copa de 82. Dinho deu para Leonardo, que driblou de sair debaixo das pernas. Cerezo pega a sobra e lança Miller. Na disputa com Rossi, a bola toca no calcanhar de Miller e entra. 3-2 São Paulo. Era o gol do título. Esse é o momento da festa do São Paulo. Um São Paulo que reproduz ao inverso a seleção brasileira de 82. Naquela oportunidade, a Itália fez 1-0, o Brasil empatou. A Itália fez 2-1, o Brasil empatou. A Itália fez 3-2 e nos eliminou. Dessa vez, o São Paulo vingou o Brasil de 82 e saiu campeão mundial. Melhor ainda, bicampeão mundial. E pelo mesmo score, né? Que nós perdemos lá de 3-2, conseguimos ganhar deles hoje por 3-2. Um time italiano, como naquela oportunidade. Nos últimos 2 anos pelo São Paulo, a conquista mais expressiva foi a Copa Conmebol em 94. E aí o Tele falou, não, eu não vou pôr o time titular, porque a gente está disputando demais títulos. Então, Muricy, você forma um time de garotos, porque você conhece o pessoal da base. E então foi o primeiro tipo voo solo, né? Agora você vai sozinho. A temporada de 1996 começou oficialmente com um empate por 1-1 contra o Rio Branco, em Americana, na primeira rodada do Campeonato Paulista. O mundo do futebol não poderia imaginar, mas o estádio Décio Vita, no interior paulista, se tornaria o palco do último jogo da carreira de Tele Santana. 2 dias depois, Tele fez um exame num hospital da capital paulista. As complicações no procedimento marcaram o início de uma série de problemas de saúde. Em 1997, a última tentativa de voltar ao futebol, no Palmeiras. Mas não deu certo. Tele perdeu saúde. O futebol perdeu Tele. E em 2006, o Brasil perdeu Tele Santana. Morreu hoje em Belo Horizonte, depois de uma longa agonia, o ex-jogador e ex-técnico Tele Santana. O ex-técnico da seleção brasileira morreu às 11h50 da manhã. No boletim de óbito, o resumo do sofrimento que durou 28 dias. Tele Santana foi internado por causa de uma inflamação no intestino grosso. Surgiram complicações que levaram à falência múltipla dos órgãos. O Tele morreu envenenado pelo futebol. O Tele um dia me disse, futebol não é para gente séria. O que ele mais gostava na vida era isso, era o futebol. E entregou sua vida a ele. No cortejo e nos estádios do Brasil, a mesma homenagem que a torcida do São Paulo até hoje presta ao seu inesquecível mestre. Tele conseguiu um feito raro, um técnico que virou ídolo. Tele, uma última pergunta. Se os seus netos, o Diogo e o Bruno, chegassem para você e dissessem, vovô, eu vou ser técnico de futebol, o que você diria para eles? Sai dessa que é fria.